Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Juízes, no capítulo de número 16, que diz assim: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: Vamos esperar até o raiar do dia. Então nós o matamos. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade, as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que ela colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila se pegou as cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: Até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer um tear, as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-os com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Santana dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus os agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza.
Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar, diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: Nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração, disseram: Mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele nos divertia, quando o fizeram ficar em pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, com a mão esquerda na outra, e disse: Que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, ao iniciar de mais um dia, o fazemos na tua presença com muita alegria e gratidão no coração. Somos gratos ao Senhor pelo seu cuidado para conosco. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Somos gratos ao Senhor e te louvamos pela tua palavra. Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é verdadeira. Tua palavra que penetra no mais profundo do nosso ser, até o ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas. Tua palavra que discerne os intentos e os propósitos do coração. Te louvamos pela liberdade que temos de ler e meditar na tua palavra. Te louvamos pela presença do teu Espírito que nos conduz na tua palavra. Te louvamos porque, como disse Jesus, nós examinamos as Escrituras porque elas testificam de Cristo e nós queremos conhecer cada vez mais o Senhor e a sua vontade. Queremos obedecer. Te louvamos por essa porção da sua palavra, onde o Senhor nos fala um pouco da vida deste juiz chamado Sansão, um homem de Deus, usado por Deus, consagrado para Deus, mas que, assim como nós, muitas vezes brincou com o pecado e menosprezou a unção e a santidade de Deus. Com isso, teve situações desastrosas na sua vida, vergonhosas, de derrota, de prisão, de cegueira, de se tornar o bobo da corte. Mas mesmo tendo pecado, tendo abandonado o Senhor, tendo tido uma vida dirigida por sentimentos e por emoções, por desejos carnais, quando se voltou para o Senhor, clamou ao Senhor, o Senhor ouviu, atendeu a sua oração e deu a ele força para que ainda assim libertasse Israel do povo que o subjugava. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus de perdão, um Deus de reconciliação. Muito obrigado, Senhor, que apesar das nossas falhas, o Senhor escolheu nos usar
nos capacitar, nos habilitar e nos deu o privilégio e a honra de proclamarmos as boas novas de salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas. Que jamais falte ousadia, coragem, desejo e unção do teu Espírito para fazermos isso. Que jamais haja mornidão espiritual em nós. Que jamais haja desprezo pelas coisas espirituais. Que jamais haja zombaria e nem o brincar com coisas que nos afastam do Senhor, muitas vezes pecaminosas. Senhor, tem misericórdia de nós, não permita que nós sejamos dirigidos pelos nossos desejos, pelas nossas cobiças, pelo nosso eu, mas que possamos ter a nossa mente, o nosso coração transformado pela tua palavra e que possamos dia a dia ser dirigido pela tua palavra, conduzido ao Senhor pela tua palavra, que verdadeiramente a tua palavra seja a única regra de fé e prática nas nossas vidas. Dá-nos fome e sede de ti. Dá-nos um desejo ardente de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, de ler, de meditar, de estudar a tua palavra dia e noite, e tendo o cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Que possamos voltar a ser o povo do livro, o povo da palavra de Deus. Senhor, dá-nos fome e sede de ti, fome e sede da tua presença, fome e sede da tua palavra. Que possamos diariamente nos dedicar à leitura, à meditação, ao estudo da tua palavra e a colocá-la em prática. Que possamos amar o Senhor e a sua palavra cada vez mais. Clamamos ainda pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, para que o Senhor trabalhe em nós e trabalhe em cada um dos nossos entes queridos, de maneira que todos possam ser alcançados pelo Senhor, possam ser salvos em Cristo Jesus, regenerados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, transformados em instrumentos qualificados nas tuas mãos. Que o Senhor opere salvação em nosso meio. Clamamos pelos enfermos, para que o Senhor estenda a tua mão de poder e libere uma palavra de cura, de libertação, de restauração na vida de cada um deles. Clamamos por aqueles que estão feridos na alma, que estão angustiados, aflitos, ansiosos, depressivos, transtornados, aqueles que enfrentam transtornos, enfrentam todo tipo de problema na alma, que há tantos diagnósticos hoje, Senhor. Temos até receio de que alguns não sejam autênticos. Mas, independente disso, clamamos ao Senhor. Que o Senhor estenda a tua mão de poder. Derrame da paz do Senhor sobre o coração e a mente de cada um deles, trazendo estabilidade emocional, trazendo cura da alma, cura das memórias, cura das feridas, de toda a perturbação. Que o Senhor se revele a cada um deles, firmando aqueles que já são do Senhor e acolhendo aqueles que ainda não são do Senhor e não te pertencem, que possam te conhecer, possam confessar Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas e serem transformados, nascerem de novo para a glória do teu nome. Visita a tua igreja, aviva a tua igreja, desperta a tua igreja, que a tua igreja seja, Senhor, despertada pelo teu Espírito, convencida pelo teu Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Que isso nos leve a um verdadeiro arrependimento, a confissão de pecados, a abandono de pecado, a dedicação ao Senhor e à sua obra, a dedicação na leitura bíblica, nas orações, no jejum, no momento de comunhão uns com os outros,
que possamos ser despertados pelo Teu Espírito da necessidade que temos de congregar, de estarmos juntos, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, como família da fé. Agradecemos ao Senhor pela existência da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que este mês completa 123 anos de vida. Muito obrigado pelos nossos precursores, pelos missionários que iniciaram esse trabalho, por aqueles que vieram antes de nós, com uma situação muito, mas muito, incomparavelmente mais difícil do que a nossa. Saíram por essa nação pregando o evangelho, a pé, no lombo de burro, correndo riscos, perigos, se desgastando fisicamente, emocionalmente, pregando com fidelidade a tua palavra. Senhor, que nós sejamos despertados para evangelizar, para anunciar as boas novas de salvação, para a plantação de igreja, para proclamar as boas novas de Cristo a todos os perdidos. Que o Senhor abençoe a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, nos fazendo em nós e despertando em nós um verdadeiro avivamento, um compromisso de fidelidade com o Senhor, com a igreja, com a sua palavra, com a oração e com a evangelização. Abençoa os trabalhos de plantação de igreja. Abençoa as congregações, abençoa a tua igreja. É assim que nós oramos, no nome que é sobre todo nome, e este é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Se o Senhor assim permitir, amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.